Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 324. E hoje é uma terça-feira e nós temos um dia, por enquanto, o sol está lá fora. Nós vamos continuar meditando a respeito das promessas infalíveis de Deus. E o nosso tema de hoje é vivendo à luz das promessas. Muitas vezes nós já falamos, ouvimos alguém, estar falando, se tiver que aguentar mais um dia, eu vou explodir. Eu não aguento mais. Às vezes a autopiedade, a incredulidade e a murmuração, as queixas, tudo isso nos leva ao seguinte comentário: só comigo? Só eu? Sou o único a ter que suportar esta espécie de provação, essa dor, essa angústia? É só comigo? Quando a tensão cresce e o pânico surge, o medo muitas vezes surge em nossas vidas, Deus sempre tem uma palavra tranquilizadora, sempre tem uma promessa para nós. Ele gentilmente sussurra que estamos apenas passando pelas provações e tentações e que a humanidade está em que toda a humanidade ou qualquer outra pessoa também está sujeita. Mas sempre o nosso olhar, é só comigo. É só comigo que acontecem essas coisas. A seguir, nós temos então essa promessa tranquilizadora do nosso Deus. A seguir, ele confirma que as tentações e as provações, mesmo parecendo às vezes muito pesada, não irá nos matar. Você terá condições de enfrentá-las. Nós temos isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Essa preciosa promessa. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam, então, suportar. Qual é a sua aprovação? Qual é o seu teste ou a sua tentação? O que está pairando na sua mente? O que está se passando na sua vida? As provações, elas são comuns aos homens, mas nós precisamos ter convicção de que o soberano do universo tem uma promessa para cada um dos testes, das tentações e das provações que nós passamos em nossas vidas. Então ele diz, ele é fiel. Fala assim, fiel é Deus, que não nos deixará que sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. Antes, com a provação, dará também o escape para que possamos suportar. Este é o nosso Deus. Não nos disse que não passaríamos pelas provações e pelas tentações, mas que Ele é fiel e que Ele estaria conosco e de alguma forma Ele nos dá o escape ou Ele nos fortalece para que possamos então suportar. Deus não promete para nós nos poupar, de tudo isso, mas prometeu limitar a intensidade. Também promete fornecer para todos nós o livramento. De sorte que todos nós podemos suportar. Nós temos visto neste tempo de pandemia a humanidade toda gemendo, com dores, com angústias, com lutos, com lamentos. Mas se não for a Deus,
a estar conosco, nós não suportaríamos o que está acontecendo nessa terra. Então, nós temos aqui esta promessa infalível. Eu sou fiel, eu vou estar com você. Eu vou te dar força, vou te dar livramento e você vai suportar. Sempre que eu leio esse versículo, eu percebo o tremendo consolo que ele tem proporcionado aos santos, aqueles que estão atribulados, ao longo dos séculos, dando segurança então aos cristãos. Deus é fiel e Deus é fiel o tempo todo. A fidelidade de Deus é uma das suas características mais lindas. E quando nós pensamos também em relacionamentos, uma das coisas que mais nos chama a atenção, ou que nós precisamos, é a fidelidade. Por isso ela é uma característica tão linda do nosso Deus. Mesmo como quando nós, somos infiéis, ele continua fiel à sua palavra e ele nunca falha naquilo que ele falou. É parte do seu caráter. Ele é sempre o mesmo, a sua misericórdia sempre é eterna. Enfrentar as tentações e provações da vida, como essas que nós estamos vivendo, só é possível com a providência e com a fidelidade de Deus. Não há outro meio. Ele sempre provê o livramento, algo que nos traga a vitória e nos ajuda a suportá-la e também superá-la. Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, nós precisamos não derrotar a nós mesmos com pensamentos ou sentimentos de autopiedade, nos entregando à murmuração, às queixas. Em vez disso, nós devemos aceitar a palavra de Deus. Se ele diz que nós podemos suportar e que ele vai dar o escape, nós precisamos crer nisso. Você vai escapar. Haja, ande e fale à luz desta promessa. É importante nós trazermos luz para aquilo que está acontecendo conosco, mas na perspectiva das promessas de Deus, de quem Deus é e daquilo que ele diz que ele fará em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo. Não importa como os tempos mudaram, os erros, muitas vezes, nossos erros, eles parecem ser cíclicos e continuamos caindo nos mesmos erros, como a imoralidade, a idolatria, a falta de perdão, a soberba, o amor ao dinheiro. Era isso que estava presente na igreja de Coríntios quando Paulo escreveu então esse texto. A intenção de Paulo era justamente impedir que os coríntios cometessem os mesmos erros que os israelitas cometeram. Então, se você vai ver o contexto do texto, ele explica então o que aconteceu com os israelitas, e ele então estava trazendo esse texto para dar força, principalmente para os jovens, para os crentes novos. Olha, fujam da idolatria, fujam da imoralidade, da soberba, do egoísmo, da amargura, porque é isso que são as nossas lutas e são as nossas provações. Então, Paulo queria impedir que eles então corresse com eles a mesma coisa que aconteceu com os israelitas. Então, terminamos esta meditação lembrando que a força de Deus, ela está em Cristo Jesus, e nos mostrou, então, que nós podemos confiar em Deus para conseguirmos vencer as tribulações e as tentações deste mundo. O Senhor nos fortalece na força do seu poder. E é o Espírito Santo de Deus. Quando você não está aguentando mais, é Ele que vem, é Ele que injeta esta força, é Ele que nos fortalece, o nosso homem interior, e nos faz viver e nos faz enfrentar as nossas lutas.
à luz da palavra de Deus, temos este poder de Cristo Jesus. E ele sempre se baseou, importante a gente entender como é que Jesus enfrentou tudo isso. Jesus sempre se baseou nas Escrituras para responder os questionamentos religiosos que o perseguiam e as tentações quando ele sofreu no deserto. Ele está hoje disposto a nos ajudar e fazer com que os planos dele, com que os planos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos que Deus tem são maiores do que os nossos. Além disso, ele quer nos ensinar, né? Ele nos ensinou como que nós podemos vencer as nossas tentações e as provas. Ele nos ensinou a orar. Ele disse ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. Não nos deixe cair em tentação. E em Marcos, capítulo 14, versículo 38, ele nos diz assim, muito importante: no momento da tentação, no momento das provas, não saia, nós estamos em guerra. Nós precisamos entender, não é tempo de baixarmos a guarda. Precisamos continuar como sentinelas, como vigias, orando, lendo a palavra e exercitando, então, nas nossas circunstâncias, a convicção de que Deus é fiel. E ele diz assim, Jesus fala lá em Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós entramos em tentações muitas vezes e em provas que não precisávamos entrar, porque não estávamos o quê? Vigiando e nem orando. Ele fala, vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, por falta de vigilância e por falta de oração, muitas vezes, nós somos tentados e provados. Mas o importante de tudo é termos esta certeza, que mesmo no meio da tentação, mesmo no meio da provação, o Senhor está conosco e Ele nos dará o escape e nos dará o suprimento para que nós possamos suportá-lo. Que Deus nos abençoe e que possamos meditar nesta palavra, que é a luz desta palavra, penetre em nossa mente e nosso coração e nos dê força para suportar os dias maus. É o que nós estamos vivendo. Eles chegaram. Os dias maus chegaram. Mas nós precisamos manter a nossa fé, a nossa convicção nas promessas, na palavra de Deus, em quem Ele é. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.